que é que acontece depois que uma pessoa se converte? Os primeiros anos depois da conversão, o que é que nós podemos observar? Esse é o nosso tema hoje pela manhã. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 9, do verso 20 até o verso 25. Os primeiros anos após a conversão de Saulo de Tarso na estrada de Damasco. Esse é o nosso tema. E diz o texto bíblico: e logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus, e para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o no cesto, desceram-no pela muralha. Vamos orar. Senhor, mais uma vez queremos te agradecer pela bênção de estar na tua casa, cantando louvores ao teu nome, tendo prazer de experimentar da comunhão com os santos e também tendo o privilégio especialíssimo de ouvir a tua palavra, de estudá-la, de procurar tirar lições para a nossa própria vida. Pedimos que o Senhor nos ajude nessa manhã, teu Espírito nos ilumine e nos faça compreender aquilo que o Senhor deseja nos comunicar. No nome do Senhor Jesus é que nós choramos. Amém. Irmãos, todos aqueles que se dedicam a estudar a vida e a obra do apóstolo Paulo enfrentam uma questão muito importante, muito significativa, que é tentar descobrir, à luz daquilo que a palavra de Deus nos apresenta, o que aconteceu com a vida desse mais importante convertido da história do cristianismo nos primeiros anos depois da sua transformação por ocasião daquela experiência na estrada de Damasco. E a gente deve entender que os primeiros anos de conversão do apóstolo Paulo não foram poucos. E esse período deve ser dimensionado desde o momento em que ele foi abatido por Cristo, literalmente abatido no seu orgulho, na sua arrogância, na sua presunção, na estrada de Damasco, até aquele momento no qual Barnabé vai lembrar dele e vai buscá-lo lá em Tarso para levá-lo a fim de que ele pudesse ajudar naquela obra emergente que estava acontecendo em Antioquia. Eu vou logo adiantar. Você sabe quanto tempo durou isso? Nada menos do que 10 anos. 10 anos Paulo passou passou esquecido, entre aspas, antes de começar o seu ministério mesmo, especificamente falando, lá na igreja de Antioquia, onde havia profetas e mestres, e você tem a descrição lá no capítulo 13 de Atos.
Esse período, reconhecidamente, é um período obscuro. Nós não temos tantas informações nas Escrituras para nos dar respostas, algumas respostas que nós gostaríamos. Sim, aqui não é a pregação a partir de um ofício que ele tenha sido investido. É o testemunho oral acerca daquilo que lhe havia acontecido na estrada de Damasco, né? Nas sinagogas ele dava o seu testemunho, e Lucas apresenta aqui na forma de querigma, de pregação, né? De testemunho. Portanto, nós não temos tantas respostas quantas gostaríamos para responder algumas questões desse período de aproximadamente 10 anos. E se nós estamos interessados em alguma curiosidade ociosa, aí é que nós não vamos ter respostas ou dados ou informações que possam satisfazer a nossa curiosidade. E quando nós observamos que esse é um período onde nós temos poucos dados, isso faz com que a história do próprio apóstolo se identifique com a história de Jesus. Porque nós temos um período de silêncio também na vida de Jesus, desde os 12 anos até os 30 anos, quando ele começa o seu ministério público. E o apóstolo Paulo, nós vamos ter também esse período de um aparente silêncio até que ele seja efetivamente chamado para o exercício do ministério que Deus tinha para ele. É um período intenso. Nós não podemos deixar de reconhecer que toda genuína conversão, ela impõe sobre aqueles que passam por esse tipo de experiência um período de significativas transformações, mudanças, ocorrências que devem ser observadas na vida de todos aqueles que verdadeiramente se convertem. Não vai ser diferente com o apóstolo Paulo. Não é porque ele vai ser o maior apóstolo do cristianismo que ele vai ser poupado de passar pelas experiências que todos os convertidos mais comuns passam. Os convertidos mais comuns na história da igreja passam por conflitos. E conflitos inevitáveis. Paulo não vai ser poupado de passar por isso. Se tem um evangelho que Paulo não ouviu para se converter, é o evangelho pare de sofrer. Não é? Porque ele vai enfrentar, acabamos de ler agora, ele vai enfrentar muitas dificuldades, muitas lutas, muitas adversidades, muitas perseguições logo no início. Ele vai ser objeto de algumas visitações extraordinárias. Ele vai experimentar um notável crescimento na graça. A gente corre o risco de olhar para Paulo apenas como aquele gigante apostólico, mas ele teve um tempo de criança também, de infância, após a sua conversão. Ele recebeu uma unção incomum e também teve a oportunidade, usando a frase do Spurgeon, como ele não era um impostor, ele não foi um discípulo secreto de Cristo. Ele teve que dar o testemunho da transformação de Deus na sua própria vida. E o seu testemunho não apenas foi um testemunho vigoroso, mas foi um testemunho irreprimível. Esse é um detalhe muito interessante, não é? Ninguém que estando com o coração ardendo pela graça de Deus vai ficar com seus lábios fechados, sem dar testemunho para aqueles que estão ao seu redor. É impossível. É impossível alguém que esteja sendo queimado por dentro não desate a sua língua
para falar de Cristo como seu maior tesouro. Foi um período instrutivo. Em todas as dimensões, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo foi a maior expressão da fé cristã em toda a história, só perdendo para Jesus Cristo, que era o próprio Verbo encarnado. O seu ajustamento espiritual, em face aos elementos já presentes na sua vida, nos levanta a seguinte questão: quando ele se converteu e já era um homem feito membro do Sinédrio, tendo conquistado muitas coisas na sua vida adulta, a gente pode fazer a pergunta: o que foi que Deus aproveitou da vida deste extraordinário homem que teve uma experiência tão significativa na esfera ordinária, né, como judeu? Ele próprio diz, ao falar da sua experiência antes de Cristo, que ele teve a oportunidade de galgar todos os degraus que um judeu devoto seria capaz de alcançar. Ele chegou no topo. E o que é que Deus vai fazer de toda essa herança que ele teve a oportunidade de construir? E da sua formação, em termos de visão de mundo, ele tinha uma mentalidade também grega. Ele era judeu, mas ele tinha uma mentalidade grega. O que é que Deus vai fazer disso? E essa é uma questão muito interessante de nós pensarmos quando nós refletimos sobre o que acontece com uma pessoa quando essa pessoa se converte. Deus não despreza aquilo que nós ordinariamente conseguimos construir durante a nossa vida antes de nos convertermos. Ele vai apenas purificar, santificar, lapidar, para que todos esses elementos da construção ordinária da nossa própria vida sejam agora transformados para que sejam utilizados na sua própria obra. Seria uma coisa muito dolorosa, né, se a conversão fosse o seguinte: se representasse um esvaziamento completo da vida dessa pessoa, de tudo aquilo que ela construiu, e agora ela tivesse que jogar tudo fora. Não é assim que acontece. Não foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. A primeira coisa é que Deus vai aproveitar aquilo que é possível ser aproveitado na herança judaica daquele nobre fariseu que se converteu na estrada de Damasco. É a primeira coisa que nós observamos. A pergunta: quanto do judaísmo que Paulo professava foi conservado após a sua conversão? É claro que ele teve que abandonar aquele legalismo farisaico que ele defendeu durante muito tempo. Não poderia conservar isso. Ele não poderia também conservar aquele pensamento de que a salvação só é uma bênção destinada para os judeus. Aquele exclusivismo judaico que é até incompatível com a própria revelação do Antigo Testamento. Ele acreditava nisso, teve que abandonar. Ele também se dedicou durante toda a sua vida como fariseu a observar aquele cerimonialismo vazio. Ele teve que abandonar isso também. E a sujeição cega às tradições judaicas, ele também teve que colocar de lado. Porque como fariseu, e nós sabemos pela própria história, que eles elaboravam regras tão sofisticadas
para que eles pudessem tangenciar a lei e não serem enquadrados como transgressores da lei. Os chamados casuísmos. O apóstolo Paulo teve que abandonar isso porque essa é uma esperteza que os judeus usavam para tentar escapar do enquadramento que a lei tinha o objetivo, né, de realizar, fazendo com que todos os homens que se deparassem com a lei fossem considerados como pecadores. E os fariseus, principalmente os fariseus, eles tentavam de todas as maneiras fugir desse enquadramento. É por isso que eles se ofenderam tanto quando Jesus falou de salvação para eles, porque não faz sentido falar de salvação para quem não se reconhece pecador. Mas por que eles não se reconheciam pecadores? Por causa justamente desses artifícios que eles usavam para tangenciar a lei. Paulo teve que abandonar esse tipo de artifício, de recurso, porque ele aprendeu que o Evangelho é a salvação para os pecadores. Positivamente, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo conservou, como judeu, o notável apreço que ele tinha pelas Escrituras. Nós podemos dizer também que o apóstolo Paulo conservou a expectativa, nós podemos dizer, da esperança messiânica. Os judeus, antigamente, tinham a expectativa de que o Messias viria como libertador político. Jesus Cristo veio negando tudo isso, foi assunto aos céus, mas você vai observar que de todos os escritores do Antigo Testamento, o apóstolo Paulo é aquele que mais fala sobre a segunda vinda de Cristo. Agora ele está focado numa outra aparição de Jesus Cristo. Não a primeira como Messias, mas na sua segunda vinda como juiz. Ele é o maior expositor da segunda vinda de Cristo no Novo Testamento. Obviamente, além do apreço para com as Escrituras, além de conservar a esperança messiânica, Paulo também, como judeu, teve que conservar a sua crença na existência de um só Deus verdadeiro. Naqueles dias nós tínhamos uma pluralidade de divindades, tanto no panteão grego quanto no panteão romano. Havia até uma correspondência entre os dois grupos, mas os judeus sempre defenderam a existência e a crença no único Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. O monoteísmo judaico, portanto, foi conservado pelo apóstolo Paulo. E também a ética elevada que os judeus demonstravam à luz de todos os ensinamentos que nós temos no Antigo Testamento. Então ele conservou parte da sua herança judaica e teve que abandonar aquilo que não prestava, especialmente naqueles ensinamentos do seu partido religioso, que era o partido dos fariseus. Mas, em segundo lugar, ele foi grandemente ajudado, e nós podemos dizer assim, nós podemos ver até aí um traço da providência divina. Ele era um judeu, fariseu de fariseus, mas ele nasceu numa cidade onde havia uma fortíssima influência do pensamento grego. Em Tarso havia uma notável universidade que procurava transmitir para os seus alunos uma cosmovisão
diferente daquela mentalidade estreita do judaísmo. Os gregos viam o mundo de forma muito parecida com a realidade que nós estamos vivenciando nos dias de hoje. Os gregos imaginavam o mundo como um só, né? Hoje o fenômeno da globalização, os gregos já imaginavam isso naquela época e tentaram fazer do mundo todo ter uma só mentalidade e investiram pesado nisso, fazendo com que a língua grega fosse a principal língua do mundo conhecido. Só que eles encontraram uma notável resistência nos judeus. Os judeus disseram: nós não vamos abandonar a nossa língua, nós vamos conservar a nossa maneira de pensar. E nós conservamos a nossa maneira de pensar preservando o nosso próprio idioma. Nós não vamos abrir mão disso. Mas Paulo nasceu em Tarso, onde havia uma universidade famosa que ensinava para os seus alunos esse tipo de mentalidade. Além disso, quando ele foi mandado por seus pais para Jerusalém, para que pudesse estudar aos pés de um rabino conhecido, e esse rabino foi Gamaliel, novamente ele caiu em boas mãos, porque Gamaliel, diferentemente dos outros mestres escola que havia em Jerusalém, tinha uma mentalidade aberta, mais universalista. Isto justamente por compartilhar dessa ideia, entre aspas, mais liberal, de entender que todos os povos tinham o direito de ter acesso aos privilégios que deveriam ser compartilhados com todo mundo. Paulo, portanto, tendo recebido a influência dessa mentalidade da sua própria cidade, a partir da universidade que havia lá, e sendo instruído aos pés de Gamaliel, ele vai ser um instrumento precioso para não apenas receber a revelação de que o Evangelho é uma mensagem universal para todas as nações, todos os povos, todas as tribos, todas as línguas, como nós temos isso lá em Efésios capítulo 2. Você tem essa Efésios capítulo 3, o verso 6. Saulo vai se constituir como principal instrumento. Preste atenção, ninguém foi designado para isso. Foi ele quem recebeu a revelação do mistério. Abra sua Bíblia lá em Efésios 3, 6. Quem foi que recebeu a revelação do mistério? Que os gentios são co-herdeiros das mesmas promessas de salvação proclamadas aos judeus. Efésios 3,6, você tem a instrução. Paulo foi um instrumento especificamente talhado para isso. Além disso, preste atenção como a providência divina, ela se antecipa aquilo que Deus vai consumar como propósito seu, na sua sabedoria, e ele vai verdadeiramente executar aquilo que ele imaginou. Mas Deus executa concorrendo, fazendo com que todas as coisas concorram
para o cumprimento da sua vontade. E olha que coisa interessante. Ele prepara esse homem para ser o instrumento da recepção, da revelação de que os gentios estão na mesma condição dos judeus e podem ser beneficiários da salvação, nos mesmos termos. E é esse homem também que vai ser utilizado para ser o principal instrumento de instrução pastoral, doutrinária, eclesiástica para as principais igrejas estabelecidas no mundo da época. Olha que coisa interessante, nós temos 13 cartas do apóstolo Paulo. E ele escreveu essas cartas em que língua? No grego. Justamente com aquelas categorias de pensamento que eram inteligíveis para o mundo da época. E por que ele fez isso? Porque ele foi treinado. Deus treinou Paulo antes dele se converter para ser esse instrumento também na edificação, na orientação, no cuidado. E você pode observar que nas cartas de Paulo do Novo Testamento, nós temos uma extraordinária riqueza de linguagem, porque o apóstolo foi trabalhado para isso. Além do que, você vai ter também uma maneira de argumentar de forma primorosa como os leitores costumavam pensar. E alguém que dominava tanto a linguagem quanto essa maneira de argumentar de forma primorosa havia sido preparado para isso. O próprio apóstolo Paulo. Então você percebe, é claro que muita coisa do pensamento grego ele vai ter que jogar fora. Não serve, é entulho. Mas alguma coisa Deus vai aproveitar. Alguma coisa da herança judaica, alguma coisa também da sua formação helênica. Mas, irmãos, principalmente, a conversão de Paulo vai fazer com que ele descubra alguns elementos inéditos da teologia cristã. Coisas que ele, mesmo sendo um judeu extremamente bem instruído nas verdades do Antigo Testamento, ainda não conhecia. Logo de início, na sua carreira cristã, ele vai ser confrontado com o extraordinário amor de Deus, que vai se mostrar de forma especificamente pessoal, né? Na estrada de Damasco. Saulo, Saulo, o próprio Senhor Jesus trata com ele de forma pessoal, direta, e ele vai expressar isso, que Cristo tratou com ele, porque ele era um eleito, alguém escolhido antes da fundação do mundo. Não foi uma ocorrência sem previsão. Aquilo aconteceu porque ele era um homem escolhido para fazer parte da família de Deus. E essa compreensão do imensurável amor de Deus, pessoal e anterior até a própria fundação do mundo, é o pensamento dominante que você vai encontrar em todas as suas cartas. Paulo sempre vai fazer referência ao amor imensurável, eterno de Deus por aqueles que são chamados para fazer parte da sua família.
Esse é um dos temas preferidos em todas as suas epístolas. Geralmente você tem as cartas começando com uma declaração primorosa acerca desse sentimento. E como fariseu, o seu relacionamento com Deus não era sustentado nessas bases. O relacionamento dos fariseus com Deus não era um relacionamento que funcionava na base do amor imensurável, pessoal, eletivo da parte de Deus. Mas era um relacionamento legalista, um relacionamento de temor, um relacionamento mecânico entre um adorador frio e uma divindade distante. Muito diferente daquele conceito que Paulo passou a construir depois do encontro dele com o Senhor Jesus na estrada de Damasco. Uma outra coisa que nós vamos observar, que Paulo vai descobrir, e na verdade, um dos aspectos chocantes da sua teologia, Deus vai resolver o problema insolúvel do ponto de vista humano dos pecadores, nada menos do que com a ocorrência da cruz. Já imaginaram isso? Para nós, como nós lidamos constantemente com essa realidade, nós corremos o risco de banalizá-la. Mas, irmãos, essa é uma das realidades mais contundentes que nós temos nas Escrituras. Deus resolve o problema da salvação dos pecadores com a morte do seu Filho na cruz. A cruz vai ocupar um lugar central na compreensão da salvação que aquele fariseu convertido vai aprender. É uma novidade teológica para ele surpreendente, porque jamais passou pela sua cabeça de que Deus iria resolver a questão dos pecadores enviando o Messias para morrer desse jeito, na cruz, como alguém maldito. Isso é de difícil compreensão. Nós podemos dizer que um homem natural não consegue assimilar esse tipo de equação. Só o Espírito Santo iluminando o entendimento de um pecador é que ele vai conseguir entender essa realidade. A resolução da salvação mediante a morte do Messias, daquele que foi enviado, vindicando a santidade de Deus, satisfazendo a exigente justiça divina e demonstrando de forma cabal o amor de Deus, porque quem foi executado foi nada menos do que o unigênito Filho de Deus, o Cordeiro de Deus sem pecado, que tira o pecado do mundo. É o que você tem nessa equação. Essa, de fato, é uma realidade que entrou como uma cunha na mente do apóstolo Paulo, que jamais imaginou que Deus iria resolver a questão do pecado dessa maneira. Irmãos, o fato histórico da cruz como fundamento da obra da expiação, conforme nós vemos Paulo apresentando em todas as suas cartas, nós podemos dizer sem medo de errar, é a antítese de tudo aquilo que Paulo defendeu antes de se converter. Mas agora havia se transformado na mais alegre boa nova que deveria ser compartilhada com todo mundo, né? Até a conversão de Paulo, ele imaginava que a salvação seria pelo próprio esforço, pela justiça própria. E como é que um homem vai abrir mão da justiça própria para colocar a sua confiança no sacrifício da cruz? Ordinariamente,
Impossível. A única possibilidade de você fazer com que um pecador desista de esperar ser salvo pelo seu programa de boas obras, pela justiça própria, é se ele passar por uma experiência de salvação, tendo o seu entendimento iluminado pelo Espírito Santo, para que ele possa abrir mão disso e deposite exclusivamente a sua confiança no sacrifício de Cristo na cruz. Nós não podemos exigir que um homem natural faça esse tipo de transição pelo esforço próprio. Ele é incapaz de fazer isso. E Paulo só fez porque ele foi alcançado pelo poder de Deus. Além disso, olha que coisa interessante. Paulo vai ser um notável teólogo, pastor, mestre, ensinando sobre a necessidade imperiosa da operação do Espírito Santo, não apenas para que um pecador se converta, mas para que alguém já convertido se santifique. E nós devemos reconhecer que mesmo aqueles que estudam profundamente o Antigo Testamento, como era o caso do apóstolo Paulo, nós temos pouca instrução quanto à pessoa e à obra do Espírito Santo no Antigo Testamento. Mas agora é algo inédito que vai ser incorporado na teologia do próprio apóstolo. A necessidade absoluta da operação do Espírito Santo na conversão dos pecadores e na santificação dos crentes. Paulo não tinha essa compreensão. Os fariseus faziam evangelismo na base do proselitismo. O que é o proselitismo? É o convencimento do outro que o seu partido é o certo. Não tem nada a ver com a operação do Espírito Santo para que alguém mude de partido. Você apenas precisa ganhar no argumento. Isso é proselitismo. E para que alguém pudesse se aprofundar no judaísmo, bastaria se dedicar a estudar as exigências da própria lei e a tentar, pelo esforço próprio, cumprir aquilo que a lei prescrevia. Não tem nada a ver com a operação da terceira pessoa da Trindade para que isso pudesse ser realizado. Mas agora, Paulo vai abrir mão de tudo isso e vai incorporar na sua compreensão da doutrina cristã a necessidade absoluta da operação do Espírito Santo para que um pecador se converta e para que um crente se santifique. Ele vai ser o principal expoente desse pensamento no Novo Testamento, porque ele vivenciou isso na sua conversão. Atos capítulo 9, verso 17, você tem isso. Em Efésios 5,18, você vai ver que esse é o seu desejo de ver todos aqueles que são seus leitores experimentando essa realidade. No Antigo Testamento e no próprio judaísmo, você não tem a ênfase de um conflito espiritual entre o reino das trevas e o reino da luz. Mas após a sua conversão, nós podemos dizer que Paulo vai se especializar nessa matéria e vai escrever para os Efésios: a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados e potestades, contra os poderes dominadores deste mundo tenebroso. Efésios capítulo 6, o verso 12. Irmãos, foram aproximadamente 10 anos de novo convertido para aprender tudo isso. 10 anos. E a gente imagina, o apóstolo Paulo se converteu num dia, no outro dia ele já era apóstolo. Não é?
Não foi assim. Cada uma, 10 anos, e você tem 3 fases. Cada uma dessas fases, o apóstolo Paulo vai viver de forma intensa, num lugar específico, numa cidade específica. E você vai ver coisas acontecendo na vida dele, em cada uma dessas localidades. A primeira é Damasco, é o texto que nós lemos, onde o novo convertido vai ter as suas primeiras experiências espirituais, como um bebê ainda. E quanto a isso ele escreve, olhe lá, nem subi a Jerusalém, em Gálatas 1,17. Nem depois que ele se converteu, ele disse: olha, eu não subi para Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Isso ele vai fazer depois. Mas eu parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Gálatas 1,17. Quanto tempo ele passou nas regiões da Arábia, saindo de Damasco e depois voltando para Damasco? O verso 18 de Gálatas 1 nos dá informação. Foram 3 anos. 3 anos o apóstolo Paulo passa entre Damasco, os desertos da Arábia, e depois volta para Damasco. Depois desse tempo, esse tempo que está descrito aqui, em Atos capítulo 9, a partir do verso 23, você vê que ele sofre uma perseguição. E ele então decide ir para Jerusalém. É o que você tem a partir do verso 26. Ele visita rapidamente Jerusalém. E pelo texto que nós temos lá de Gálatas 1,19, ele vai passar em Jerusalém apenas 15 dias. E vai ser muito importante essa passagem dele lá por Jerusalém. Ele precisa passar por Jerusalém, a fim de que algumas questões relacionadas com a sua compreensão do Evangelho e o seu relacionamento com a Igreja Apostólica, essas duas coisas sejam perfeitamente estabelecidas. Mas novamente surge a perseguição e ele é obrigado a deixar Jerusalém mais cedo, talvez, do que gostaria. E ele parte então para as regiões da Síria e da Cilícia, lá para a região onde estava a sua cidade natal, Tarso, nos quais ele vai permanecer por mais aproximadamente 7 anos, até que nós temos o irrompimento da obra de Deus em Antioquia. A igreja de Jerusalém manda Barnabé para lá, e Barnabé lembra: olha, eu preciso de alguém para me ajudar. E o nome que vem à sua cabeça é de Saulo de Tarso. Mas onde é que ele está? Ele está em Tarso. E Barnabé vai lá, atrás de Saulo, e traz novamente lá para Antioquia. É aí que, rigorosamente, nós podemos dizer que o apóstolo Paulo começa o seu ministério naquela igreja que vai se transformar agora no principal centro da obra cristã. A obra cristã vai deixar de ter Jerusalém como centro e vai passar agora a ter Antioquia. E no meio daqueles profetas e mestres, o apóstolo Paulo vai ser separado para Barnabé, para aquelas viagens missionárias. Irmãos, 10 anos, 3 anos em Damasco, 15 dias em Jerusalém,
7 anos em Tarso. O que é que nós aprendemos com essa história? Primeira coisa que nós aprendemos, não está aí. E eu vou parar por aqui, senão os irmãos vão reclamar. Toda conversão verdadeira envolve um processo radical de transformação. Mas talvez alguém diga o seguinte: olha, eu quero me converter, mas será que não existe uma transição sem turbulência? Será que eu posso agora abraçar a Cristo e continuar do mesmo jeito? A resposta é não. Não existe conversão autêntica sem transformações radicais, sem mudanças significativas, sem abandono de coisas que não agradam a Deus e a compreensão de verdades antes desconhecidas e que agora vão fazer parte do centro do pensamento da pessoa que agora abraçou o Evangelho para professá-lo. Não existe a possibilidade de nós termos alguém se convertendo verdadeiramente a Cristo sem passar por esse tipo de transformação. Esse tipo de concessão não foi dada nem ao apóstolo Paulo. E nós não podemos oferecer isso para ninguém. Se alguém quer se tornar crente, vai ter que passar obrigatoriamente por um processo de transformação radical. É uma primeira coisa que nós aprendemos daí. Segunda coisa que nos chama muita atenção: nenhum convertido está imediatamente pronto para ingressar no ministério. O camarada se converteu ontem e agora já manda o camarada para o seminário. Não faz sentido, né? Nós não temos fundamento bíblico para isso. Não foi assim nem com o apóstolo Paulo. Um novo convertido precisa passar por um período de aprendizado, de formação, não é? Precisa ser lapidado até que ele possa cumprir o projeto que Deus tem para a sua própria vida. Olha, foi assim com Moisés, foi assim com Elias, foi assim com João Batista, foi assim com Paulo, assim com Davi. Então, regra geral, você vai ver Deus trabalhando na vida de uma pessoa durante um tempo, uma espécie de pilão, ou se você preferir, de fornalha, para preparar essa pessoa para depois mandá-la para o trabalho na esfera ministerial. Mas será que Paulo não poderia ser dispensado desse tempo? Talvez eu dispensasse, talvez você dispensasse. Mas Deus disse não, ele precisa passar. Mas 10 anos, até que ele esteja preparado para ser mandado para Antioquia. Quanto tempo será preparado? Será necessário para preparar um vocacionado para a obra? Quanto tempo? E a resposta é: ninguém sabe. Só Deus é aquele capaz de determinar quanto tempo é necessário para que alguém esteja razoavelmente lapidado. Não vai estar completamente lapidado, porque ele vai continuar sendo lapidado já
ingressando no ministério, mas razoavelmente lapidado para que ele possa começar o seu trabalho. Mas a gente não poderia dispensar o apóstolo Paulo disso. A resposta do ponto de vista divino é não. Ele precisava passar por essas 3 localidades que eu mencionei, a fim de que ele fosse preparado para o ministério que Deus tinha para ele. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender essas verdades. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por essas verdades que nós aprendemos da história do teu servo, o apóstolo Paulo. Muito obrigado pelas lições preciosas que aprendemos da vida desse notável servo teu, daquele que tem sido, ao longo da história, o principal referencial da história do cristianismo. Nos abençoa, nos ajuda a aprender lições, a encarar desafios, a compreender de forma espiritual esses princípios para colocarmos em prática em todos os momentos que o Senhor nos chamar para obedecer a tua palavra. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém.